Hello! So let's go to our last class of the verb tense crash course. Essa é a nossa última aula. Hoje nós vamos falar de futuro, future. Quais são as formas que nós temos para falar de futuro? Bom, nós temos mais do que essas que eu vou apresentar para vocês nessa aula, mas essa aula, basicamente, nós vamos falar das mais comuns, que são simple future tense, mais conhecido como will, né? Muita gente acha que só temos um will para falar de futuro. Hoje vocês vão ver que não é bem assim. Além do will, nós temos o be going to, muito comum para falar de futuro. Nós também podemos usar o present progressive or present continuous to talk about the future. Lembra na aula de present continuous que eu falei para vocês? And present simple. São as 4 formas mais usadas para falar sobre o futuro. Eu vou deixar todas as 4 aqui já. Nós vamos debruçar cada uma individualmente, mas vamos deixar aqui para a gente fazer uma comparação, que fica sempre legal, sempre é bom, em vez de a gente dar uma comparada. Para na hora de usar, eu sentir um pouquinho mais de segurança, qual que eu deveria usar nessa situação, certo? Bom, vamos começar com will. Will é a forma mais usada, mais comum. Muita gente usa o will o tempo todo. O que você vai fazer amanhã? I'll go to the movies. Or I'll go to the doctor. Vou colocar I'll go to the movies, que é uma coisa bem legal. I love movies. Como a gente sabe, I will go to the movies pode ser contraído para I'll. I'll go to the movies, né? O interessante dessa forma futura aqui do will é que não muda de acordo com o sujeito. Então, I will go to the movies, you will go to the movies, she will go to the movies, he will go to the movies, it will go to the movies, they will go to the movies. Se eu pergunto assim, o que o Mário tá fazendo? Para onde que ele vai? Where's Mario going? What's he doing? He'll get some coffee. O que acontece na intenção dessas frases? São frases que eu acabei de decidir, eu não planejei. Então, quando você pergunta para mim, what are you doing tomorrow? E eu falo, I will go to the movies, indica o quê? I have just decided, not planned. Então, são ações não planejadas. Como eu falei aqui do Mário. O Mário levantou... Foi o Mário que eu usei, né? Sorry. Se não foi, I'm sorry. Fica sendo. Where is Mario going? Oh, he'll get some coffee. Então, ele acabou de levantar e decidir pegar o café. Ele não tinha planejado isso. Então, se a gente usar aqui a nossa timeline, vamos de timeline hoje de novo. Então, se a gente usar aqui nossa timeline para falar, lembrando que sempre na timeline a gente está indo do passado para o futuro. Então, aqui está meu now, meu agora, meu hoje. Vou colocar um N. Now. Isso. Então, aqui está o futuro, certo? Eu vou para os movies amanhã, tomorrow. Tomorrow I will go to the movies. He will get some coffee. Daqui a pouco, daqui a um minutinho. Ele está levantando porque ele vai lá. Então, é futuro. Só que com a diferença de que eu acabei de pensar nesse futuro aqui. No future plan. Certo? Diferente do be going to. O que acontece no be going to? Quando você fala assim, oh, we are going to travel in December. O que quer dizer? Qual que é a ideia que tem aqui? É que você vai viajar em dezembro. Hoje nós estamos em novembro. Então, isso quer dizer que você se planejou. You planned. It's not something you just decided. Se a gente for aqui na timeline, a gente pode representar mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui o future and now. Estamos aqui hoje em November,
right? Mas você vai viajar em dezembro, mas você provavelmente, antes disso, você já comprou a passagem, você já agendou, you booked the hotel, you bought the ticket. Então, você planejou aqui para viajar no futuro aqui. Então, você já tinha pensado nisso antes. Agora, você só está falando, verbalizando. Mas é uma planned decision. Então, essa é a principal diferença entre usar o I'm going to and I will. Certo? Quando a gente está falando de planos. Mas o will também é usado em outras duas situações, que a gente não usa nenhum outro, só ele. Um é future predictions. Por exemplo, se eu acho que no futuro vai existir carros voadores, então eu vou falar there will be flying cars. We will have flying cars in Brazil. É minha opinião. Então eu usei o will. Outro caso também que a gente usa o will é quando a gente fala de conditionals. Lembra de conditionals? Então, se a gente está falando de conditionals, de uma condição hoje que se mudar vai afetar meu futuro, eu uso o will na result clause. Por exemplo, if I don't study, I won't pass the test. Então, aqui nesse exemplo, a gente está vendo que se eu não estudar hoje, que eu não fizer agora, vai afetar meu futuro. Então, é uma coisa que não é certa, não é garantida, por isso que é uma conditional. If. Certo? Aqui nós estamos usando a forma negativa de will, contraída. Então, will not vira won't. Aí você me pergunta, Ana, mas eu também posso usar I will not? Bom, se você estiver falando com a rainha da Inglaterra, com certeza, for sure. Excuse me, if you don't give me money, I will not be your friend. Né? Mas no real, no dia a dia, a gente usa o won't, certo? Para todas as pessoas. Se eu colocar um she, e o que vai mudar? Como aqui está no presente, if she doesn't study, então aqui mudou. Mas aqui na result com will, she won't pass. Então, o future nunca coloca S, sempre will not, won't do, will do, will get, will go, won't get. Certo? E o going to? Can I use going to talk about future plans, future predictions? Igual a gente usou aqui. Can I use going to talk about conditionals? Bom, conditionals, no. Conditionals é um caso de will. Ou outros modals. Agora, future predictions pode, com uma situação. Se eu tiver evidence. Então, future predictions based on evidence. Quer ver um exemplo? Eu olho para o céu, tá tudo preto. It's cloudy. Então, eu posso supor, baseada nessa evidência, that it's going to rain. Eu estou falando do futuro, vai chover no futuro, provavelmente daqui a algumas horas, baseado em alguma evidência que eu tenho aqui. Então, it is going to rain, right? E como vocês podem ver, o verb be aqui ele é bem maleável de acordo com o sujeito. Então, I am going to travel, you are going to travel, he is going to travel, they are going to travel, então he, she, it, is. You, we, they, porque you dos
e o singular e o plural, né? Sempre o are. Então, quando eu quero botar isso daqui na negativa, o que que vai para a negativa? O travel ou verb be ou going? Sempre o be, que o be é o auxiliar. Lembra que a gente viu isso na primeira aula? Então, por exemplo, I am going to travel. Se eu não for viajar, I'm not going to travel. You aren't going to travel. He isn't going to travel. Então, I'm or I'm not. His or he isn't. They are or they aren't. Going to travel. Então, o resto da frase a gente não muda. Certo? Present continuous. Quando é que eu vou usar o present continuous para falar de futuro? Bom, vou mostrar primeiro na timeline que vai ficar bem mais claro. É uma situação um pouquinho mais específica. Vamos dizer que você me perguntou a mesma pergunta aqui de cima. What are you doing tomorrow? Or what are you going to do tomorrow? Na pergunta você pode usar qualquer um deles, tá? Você não sabe se a pessoa tem um plano ou não. Então, qualquer uma faz sentido. Vamos supor que eu já decidi, né? Já planejei. Então, não é para uma instant decision, não fica tão legal aqui. Que amanhã eu vou passar o dia inteiro assistindo a temporada final de Game of Thrones. Então, é uma coisa que vai levar tempo. Quando a gente fala de uma coisa que eu vou estar fazendo, qual verb tense que eu uso? Aham. I'm watching GOT, Game of Thrones, all day tomorrow. Então, olha aqui, ó. Não só estou falando do futuro, uma coisa que tá aqui no meu futuro, que provavelmente eu já planejei, mas se você decidiu agora também não faz diferença. A diferença é, olha o tanto de tempo que você vai passar fazendo essa ação no futuro. Então, por isso que a gente usa o present continuous. Então, present continuous are for things that you are going to be doing in the future. Ok? Não precisa ser planejado não, independente o que dá a ideia mesmo do continuous aqui, de usar o present continuous, geralmente quando eu quero mostrar que eu vou passar um tempo fazendo isso. So, I'm studying tomorrow. Você me chama, Ana, let's go to the movies tomorrow. I can't, I'm studying tomorrow. So, it's something I'm doing tomorrow. So, something I'm doing for a while in the future. Vamos chamar assim. Certo? E o present simple, que é o último aqui. Qual que é a diferença dele para esses outros todos aqui? Bom, duas diferenças básicas que eu já vou ter que colocar aqui. Timetables or arrangements. And time clauses. Aí você fala, buguei, entendi nada. Facinho, assim. Timetables são horários. Coisas que têm horários marcados. Por exemplo, at the airport. O avião no aeroporto não tem os horários para sair, para decolar e para chegar? Então, a gente não precisa de will nem going to para falar que o avião vai sair mais tarde, daqui a 2 horas, vai sair às 7 horas. The plane leaves at 9. At 9 o'clock. Então, eu posso usar o lives. Opa. Aí. O lives, que é o de vai, parte, né? Do contrário, arrives. The bus arrives at 10 o'clock. Então, se eu tenho timetable, você tem o horário certinho para sair e para voltar, eu uso o present simple. Né? Se eu pergunto, what time are you going to work tomorrow? I go to work at 7 o'clock. Então, a gente sabe que eu estou falando de amanhã, tomorrow. Mas eu nem preciso colocar o will. I go to work at 7 o'clock. Que é o horário que eu vou trabalhar todos os dias.
Mesma coisa para arrangements, que é isso. Arrangements é compromissos. Então, se você fala I go to work at 7 o'clock, eu sei que um compromisso seu é um arrangement, mesmo sendo futuro, eu sei que é certo. E time clauses. Time clauses são aquelas frases que a gente geralmente começa com when, or after, or as soon as. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui na timeline para vocês. Aqui no meu now, eu tô aqui now. Então, eu tô te falando de uma situação, por exemplo, deixa eu pegar meu exemplo aqui. Let's suppose I'm traveling tomorrow. And then I promise you. Aí você fala assim, when you arrive in New York, call me. And then I say back, okay, when I arrive in New York, I will call you. Então, nós temos duas clauses, duas frases, duas situações. When I arrive in New York, I will call you. Então, quando eu chegar lá. Quando eu chegar lá, tá no futuro. Então, sempre que eu uso essas frases com quando, ou então depois. Depois que eu chegar no hotel. After I arrive at the hotel, I will call you. As soon as, que é no momento que eu chegar lá. As soon as I arrive in New York, I'll call you. I'll call you from the airport. Então, quando nós temos essas time clauses, que a gente chama, essas frasezinhas que começam com when, after, as soon as, a gente tem que usar o present simple, mesmo expressando o futuro. E aí, a próxima frase, né, a segunda, a result clause que a gente chama, geralmente vem com will. Certo? Esse é o future. Facinho, não é? Esses são os principais usos. Espero que tenha ficado claro. Agradeço a todos que tenham assistido os vídeos. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Bye, bye.